Olá, estudantes, como vão vocês? Nesse vídeo aqui eu quero explicar para você qual que é o hábito mais importante, ok? Nesse momento eu estou lendo, eu estou lendo o livro O Poder do Hábitos do Charles Duhigg, e minha dúvida, uma das minhas dúvidas ao ler aquele livro era, boa, beleza, o ser humano é um poço de hábitos, como ele mesmo fala no vídeo, mas dentre todos esses hábitos, qual que é o hábito que eu posso implementar na minha vida, que é o hábito mais importante? Qual que é o hábito que vai fazer a maior diferença na minha personalidade, na minha inteligência, nos objetivos que eu quero alcançar? Qual que é esse hábito que eu me esforçando mais, aquele lance da regra de Pareto, não é? Qual que é esse hábito que gera 80% dos resultados? Essa era a minha dúvida. E aí, uma das técnicas de leitura que eu utilizo é justamente essa, de antes de começar a ler o livro, eu tentar elaborar perguntas sobre o conteúdo para que eu retire e já tenha um foco, um laser focus, que eles falam que é o foco raio laser, que já está em busca de algum conteúdo antes mesmo de você ler o livro. Show de bola? Então, o que eu descobri, né? Que para minha sorte já estava lá no primeiro capítulo do livro. Qual que é o hábito mais importante? Então, o hábito mais importante para você dominar, para você colocar na sua vida, é um hábito chamado hábito angular. Okay? Hábitos angulares são um hábito, e eu vou contar uma história para você entender o poder que tem o hábito angular. Então, ele fala sobre essa mulher, se eu não me engano, o nome dela é Leslie, Allen Leslie, se eu não me engano, que tinha uma vida muito ruim em comparação com a vida de uma pessoa normal, né? Que é o seguinte, o marido dela separou dela e foi morar com outra pessoa, ela era fumante, ela estava desempregada, ela estava acima do peso, ela contou vários casos lá interessantes, como ir na casa da nova namorada do ex-marido dela, bater na porta e ameaçar queimar o prédio dela e tudo mais. E aí ela conta, né, lá no livro, que chegou um momento que ela estava sendo perseguida, né, pelos cobradores lá, porque ela estava devendo pra caramba, e ela deitou na cama e pensou, poxa, será que eu não tenho controle nenhum sobre as coisas que acontecem na minha vida? Será que eu estou simplesmente existindo, respondendo a essas coisas que acontecem? E aí ela pensou, poxa, eu sempre quis ver as pirâmides do Egito. E eu ainda tenho crédito nesse cartão de crédito, então eu vou acabar com esse crédito e vou comprar uma passagem para ir para lá. Foi exatamente isso que ela fez. Ela foi lá para o Egito, foi lá para ver as pirâmides e tudo mais. E uma coisa interessante aconteceu nesse momento. Ela estava pensando no táxi, que ela precisava demais de uma coisa que ela pudesse fazer, que pelo menos nessa coisa ela tivesse o controle sobre ela. Porque ela pensava, pô, ela é viciada, então ser viciada ela não tem controle sobre o vício dela. Ah, o marido dela separou, não tem controle sobre isso, não tem controle sobre a dívida, não tem controle, ela tá sendo só empurrada pela vida. Era essa a impressão que, pelo menos eu entendi, que ela tinha. E aí naquele táxi, ela pensou, eu preciso de uma coisa para ter controle sobre isso. Pelo ambiente que ela estava, ela pensou, ela olhou pela janela, ela viu o deserto, né? Aí ela falou, pô, eu quero fazer uma maratona por esse deserto. A Leslie falou. Talvez o nome dela não seja Leslie, mas se você lê o livro e sabe o nome dela, coloca aí nos comentários. E aí ela olhou e falou, pô, eu quero fazer essa maratona, eu quero perseguir e atravessar esse deserto caminhando e tudo mais. Beleza. E aí, a partir desse momento, tudo mudou. Ela estava, olha que interessante, ela estava sentada contando para os cientistas, né, que estavam olhando lá e fazendo a pesquisa com ela. E ela foi para 9 meses depois, ela conseguiu atravessar esse deserto. Mas aí, qual que é o ponto que eu quero falar para você? Para ela poder
fazer isso, entendeu? Tinha algumas coisas que precisavam mudar. Como assim? Ela precisava fortemente diminuir a massa dela. Ela precisava perder peso. Por quê? Porque uma pessoa, sei lá, de 190 quilos não consegue atravessar, fazer essa maratona. Ela precisava parar de fumar, porque uma pessoa que não consegue respirar direito não consegue fazer uma maratona. Okay? E isso é incrível, por quê? Porque a partir do momento que ela decidiu fazer essa única coisa, ela decidiu assumir o controle sobre essa única coisa, e aí eu faço um desenho aqui para você entender. Essa única coisa fez uma cascata de mudanças que geraram a vida dela hoje. Hoje ela está com 30 e poucos anos, aí eles falam no livro lá, pernas torneadas, pessoa atraente, pessoa bonita, ok? Ela está casada, ela pagou já a casa dela, ela não tem nenhuma dívida, ela conseguiu um trabalho de design gráfico, se não me engano. Ou seja, é uma pessoa que está feliz e 10 anos atrás ela era uma bagunça, né? É uma mess que eles falam lá nos Estados Unidos, entendeu? E isso ocorreu não porque ela decidiu, por exemplo, não, eu quero parar de fumar, não, eu quero perder peso, não, eu quero ter mais confiança em mim mesma, não, eu quero falar o que eu tô pensando e parar de responder as coisas que acontecem. Tipo, aí tem tipo 300 coisas que você precisa focar para você resolver e aquela bagunça e você não consegue sair do lugar porque é muita coisa. Você fica overwhelmed, você fica soterrado pelo peso dessas coisas que você sabe que você precisa mudar, mas é tanta coisa que você não consegue sair do lugar. E aí o hábito angular vem para resolver esse problema. Porque a única coisa que ela queria era fazer a caminhada? Não exatamente. Ela queria ter controle sobre uma única coisa. Aí ela decidiu que essa única coisa seria fazer a maratona lá do deserto. E aí, através dessa escolha, e aí até depois os cientistas falam que ela não precisava nem ter parado de fumar para fazer essa caminhada. Por quê? Porque 9 meses depois, quando ela fez essa travessia, ela fez em um grupo, e o grupo, lá dentro do grupo, eles estavam num carro totalmente abarrotado de comida, num carro onde as outras pessoas fumavam, as outras pessoas bebiam. Ou seja, ela poderia fazer essa jornada entre lá no negócio do Saara, se não me engano, nem deve ser, mas não importa exatamente. Ela poderia ter feito essa travessia nessa maratona sem ter parado de fumar, sem ter parado de comer besteira. Ela poderia ter feito isso, mas por ela ter por ela querer, melhor, assumir o controle sobre uma única coisa, e por ela pensar, entendeu? Por ela acreditar que para ela fazer essa travessia ela precisava parar de fumar. Parar de fumar não era importante. Como assim? Parar de fumar era uma coisa que ela precisava fazer para realizar essa coisa que ela decidiu assumir o controle sobre. Entendeu? Então, tipo assim, se o objetivo dela fosse parar de fumar, ela provavelmente ia procrastinar, ia deixar para lá, ia perder a força de vontade. O parar de fumar é uma consequência desse hábito angular, de assumir o controle sobre essa única coisa. Era uma consequência. Então essas coisas que parecem atormentar você nesse momento e que é tanta coisa que talvez você não consiga sair do lugar, pode ser que exista na sua rotina ou fora da sua rotina, nas experiências das pessoas que estão à sua volta, dos seus amigos e tudo mais. Existe essa única coisa que é o seu hábito angular. Ou seja, por exemplo, começar a ler, começar a acordar 30 minutos mais cedo, começar a fazer afirmações, começar a tomar um banho gelado, algum tipo de hábito angular que você pode começar a fazer e se forçar a fazer e sentar e pensar quais são as coisas que precisam acontecer na sua vida, que você precisa mudar na sua vida, que somente essas coisas que você precisa mudar, elas são uma consequência de realizar a coisa que você quer assumir o controle. Por exemplo, para mim, meu hábito angular, quando eu parei para pensar, foi eu dormir apenas 6 horas. E de onde que eu tirei essa ideia? De uma entrevista que o Elon Musk deu. Ele falou que dorme 6 horas por dia. Lá no site da Bloomberg, eu acho que é um negócio de revista aí.
E aí ele dorme só 6 horas. Eu pensei, poxa, isso é muito interessante, dormir 6 horas. Aí eu comecei a dormir 1 dia, 2 dias, 3 dias. A partir do momento que eu comecei a fazer isso, aí todo dia eu dormia somente 6 horas. Aí o que acontece comigo? Eu fui lá, durmo, e aí eu levanto, quando eu pego o celular começa a despertar. Por quê? Já é um hábito dormir somente 6 horas. E aí eu comecei a fazer o quê? Fazer exercícios. Eu faço... Deixa eu mostrar pra vocês. Aqui, ó. Eu faço listas de tarefas, não tem? E aí eu vou pensando e essas listas, olha só. Essas listas meio que começam com as mesmas coisas. Por quê? Porque eu vou pensando o seguinte, que essas coisas que já estão se tornando automática, eu agrupo essas coisas. E aí vira um hábito só. Então toda vez que eu levanto, eu durmo 6 horas. E aí beleza, a partir do momento que isso está fixo, está internalizado, eu começo a pensar, poxa, eu poderia fazer um exercício físico. Ah não, internalizei também. Ah, eu poderia tomar banho gelado todo santo dia, porque eles falam que, quando eu falo, é um cara chamado Wim Hoffman, que é muito bom para a mentalidade, é muito bom para desenvolver autoconfiança. Entendeu? Tomar banho frio é muito bom para você desenvolver um instinto. Você sabe que aquela coisa é desconfortável, pelo menos para mim, tomar banho gelado é desconfortável. E você vai fazer mesmo assim, independente de como você se sente. Aquela coisa que eu falo é que você vai sentir sim a preguiça e você tem que esperar sentir a preguiça, porque se você está fazendo algo que você não quer, que vai te tirar da zona de conforto, é óbvio que você vai sentir preguiça. E aí você tem que agir independente da forma como você se sente. Então, o hábito angular é tremendamente importante. Você precisa pensar em qual é a coisa, qual é a atividade, qual é a ação que você quer colocar no seu dia a dia, hoje mesmo, que vai fazer uma cascateada, não sei se existe essa palavra, mas que vai ocasionar que por consequência dessa coisa, por exemplo, ler 1 hora por dia, ler 10 minutos por dia, dar, por exemplo, pessoas antissociais, dar bom dias para todas as pessoas que você vê na rua, entende? Uma coisa que você vai começar a fazer a partir de hoje e você nunca mais vai parar. Até se tornar um hábito, até se tornar automático e que vai, por consequência dessa coisa, vai fazer com que a sua vida se transforme de uma maneira que você hoje não faz ideia. Por exemplo, a Leslie, lá no livro do Power of Habit, esqueci o nome do autor, do Rai lá, ela fala que ela não pensava que isso poderia acontecer com ela. Por quê? Porque, porra, se você vê a vida, claro, não mostra a imagem dela ali, mas você consegue imaginar uma pessoa na ocasião dela, pessoa fumante, a pessoa com maus relacionamentos, uma pessoa vitimista, uma pessoa acima do peso, uma pessoa que entendeu? Você consegue imaginar e você sempre conhece alguém que é bem parecido com esse estereótipo, digamos assim. E então, um hábito angular fez essa mudança na vida dela. É claro, outras coisas aconteceram, mas só aconteceram porque ela começou a assumir controle sobre essa única coisa, sobre esse único hábito. Então, estudante, eu quero que você saia desse vídeo com essa pulga atrás da orelha. Qual que é essa pulga? É o seguinte, qual seria o hábito que eu poderia enfiar na minha vida hoje que causaria, que por consequência mudaria completamente e nem eu poderia prever o que poderia acontecer comigo daqui a 10 anos, justamente por causa da implementação desse hábito em base diária. Ok, estudante? Então, se você quiser dar um passo a mais, coloque nos comentários qual é o seu hábito angular. Será que eu não estou querendo influenciar, mas mais ou menos influenciar também. Leitura, tomar banho frio, dormir pouco, dormir menos, por exemplo, aprender um novo idioma, ser mais social. Entendeu? Ser mais. Deixar as pessoas se aproximarem de você, deixar as barreiras mais para baixo, ok? E por aí vai. Você pode escolher, entendeu? Esse é interessante. Eu vou até gravar mais vídeos no futuro sobre hábitos. Por quê? Porque tem uma coisa chamada gânglios basais no seu cérebro que ele tem um objetivo de automatizar esses hábitos.
E o hábito ele tem um algoritmo, 3 coisinhas basicamente, que você pode simplesmente mexer nessas ferramentas, nessas 3 etapas e criar hábitos. Ou seja, você pode criar hábitos na sua vida. Ou seja, não é algo automático, não é algo que acontece porque acontece. É claro, existe os que acontecem porque acontecem, até porque até abrir uma maçaneta do lado certo é um hábito, andar é um hábito. Pessoas que, pra você ter uma ideia, pessoas que sofrem algum acidente de carro e por causa disso sofrem um acidente lá dentro do gânglios basais, elas perdem a capacidade de criar hábitos. E a maioria dessas pessoas, elas param de se mexer, elas param de falar, elas ficam, as que conseguem se mexer ficam antissociais, porque, porra, até saber, olhando pra face, pra cara da pessoa, que a pessoa tá mais triste ou que a pessoa tá mais feliz, isso é um hábito. Até você perceber se uma pessoa está feliz ou triste pelo tom de voz, isso é um hábito, entendeu? Então tudo é um hábito. Tem um cara, que eu esqueci o nome agora, que falou que o ser humano é um poço de hábitos. Não me lembro. É um poço de hábito. Então você precisa pensar quais são os hábitos que vão controlar a sua vida. Porque se você não pensar quais são esses hábitos, saiba de uma coisa. Eles estão lá, eles vão estar lá, independente de você ter escolhido por eles ou não. Porque no final das contas, esses hábitos vão controlar a forma como você responde às coisas que acontecem com você. E se você definir quais são esses hábitos, olha que controle incrível que você vai ter sobre a sua vida. Ou seja, se algo ruim ou algo bom acontecer na sua vida, você tem a possibilidade que por meio dos hábitos de responder a isso, entendeu? Bullying, olha só, bullying é um hábito que a vítima sofre através das outras pessoas e se ela não quebra esse hábito, a vítima, cria nos outras pessoas um hábito. Uma pessoa que está por fora vendo isso também influencia porque a inação dessa pessoa aumenta esse hábito desses indivíduos, que é o cara que causa o bullying e a outra pessoa que sofre o bullying, ou seja, eles estão tudo dentro de um ciclo de hábitos onde se não acontece uma mudança na rotina deles, se não há um rompimento das deixas que causam o hábito do bullying, por exemplo, entendeu? Isso faz com que aquilo perpetue, aquilo continue e por meio dos hábitos você percebe que existe uma ânsia, entendeu? Uma ânsia pela recompensa. Existe isso nos hábitos. E só para não mudar um pouco o objetivo desse vídeo, só para dizer uma coisa, essa ânsia acontece antes da rotina. Antes da rotina, que é o que você vai fazer para causar o hábito. E se você vê alguém, só para falar aqui, né, se você vê alguém causando um bullying em outra pessoa, uma boa dica, uma boa ideia é você interromper a ânsia que a pessoa que causa tem pelo hábito, ou interromper a ânsia que a vítima tem pelo hábito. Entendeu? Interromper como? Esteja lá presente, ou faça alguma coisa, ou peça a alguém alguma coisa. Não tente interromper nos indivíduos, tente interromper nas ações, porque os indivíduos estão dentro do hábito. Por exemplo, pegaram macacos e colocaram em cadeiras e aí fizeram com que eles vissem formas no monitor, e aí quando ele vinha, quando ele via essas formas, ele puxava uma alavanca, e aí quando ele puxava essa alavanca, uma gotinha de suco que o macaco adorava, pingava na língua dele, ok? E aí ele fazia isso, né, que é a rotina e tudo mais, os 3 passos do hábito, e aí o macaco se acostumava. Toda vez ele via a imagem, puxava, pegava a gotinha lá de suco. Fazia isso várias e várias vezes, e aí de repente o cientista tirava a recompensa. E aí o macaco ficava o quê? O macaco ficava depressivo porque a recompensa que ele esperava não veio. 2, o macaco ficava nervoso porque a recompensa que ele esperava não veio. Esse é um caso. O outro caso é o quê? Macacos onde não tinha isso, ou seja, a gota vinha sem ele fazer nada
e aí quando ele fazia alguma coisa não vinha a gota, ou outras vezes vinha, era totalmente arbitrário. E aí, nesses casos, quando o cientista entrava na sala, o macaco virava e olhava para o cientista, o que não acontecia com o cara que estava dentro do círculo do hábito, porque ele estava concentrado esperando pela recompensa. E aí quando você interrompe, ou quando você interrompe a rotina, ou quando você interrompe o ciclo do hábito, os indivíduos não percebem que você quer interromper, entendeu? Você precisa causar um rompimento na ação do hábito, ou seja, na rotina que acontece ali e que os indivíduos estão dentro da rotina, eles percebem. Eles estão lá, já estão fazendo, e aí você entra e interrompe a ação, beleza? Só para esboçar bem aqui o que eu estou falando, num exemplo da vida real e que muita gente já vê acontecendo e tudo mais, ok? Então, estudante, por esse vídeo é isso, mas só um aviso aos estudantes que estão interessados em uma aula sobre aprendizagem acelerada, sobre leitura dinâmica, todas essas técnicas, todas essas formas de desenvolvimento de performance em estudo, saibam que eu estou atendendo 5 pessoas por semana nesse momento. É claro, eu posso atender mais no futuro, mas é negócio de tempo. Que tem um link aí embaixo de um grupo no WhatsApp que você pode entrar lá para agendar uma aula com você. Todas as aulas vão ser da seguinte forma: segunda, terça, quarta, quinta e sexta, 1 hora por dia. Segunda, terça, quarta, quinta e sexta, 1 hora por dia. Você entra no grupo, você agenda, ok? E aí a gente começa essa rotina, um hábito, ou seja, a deixa, rotina, recompensa. Show de bola? Então, estudante, coloca nos comentários qual que é o seu hábito angular e continue estudando, continue aprendendo. Até o próximo vídeo. Fui!